E aí, pessoal? Professora Ana Carolina aqui com você nos estúdios do Gran Cursos Online, com a aula hoje falando sobre tubos e anticoagulantes. Essa matéria geralmente cai aí uma questãozinha ou outra na prova e a gente vai estar discutindo aqui cada tubo na coleta de sangue e quais são os anticoagulantes que são usados na prática do laboratório, qual é o anticoagulante e qual é a ação dele, tá certo? E quais são os exames aí que a gente vai estar usando para esses tipos de tubo e a ordem das coletas. Todos esses assuntos aí podem cair na sua prova e a gente vai estar trabalhando aqui, pessoal, algumas dicas que vai pegar justamente os pontos fracos aí que pode ser item aí de prova do seu concurso, beleza? Vamos lá então conhecer um pouquinho, antes de a gente entrar na questão mesmo do tubo com anticoagulante e tal, a gente tem que ter uma noção muito breve sobre a cascata da coagulação ou como ela funciona, como ela se inicia, como é que funciona todo esse trâmite aí para que aconteça de fato a coagulação do sangue. É importante, antes de mais nada, a gente ter ideia do seguinte: logo após a coleta de sangue, tá, pessoal? O nosso organismo, ele automaticamente já começa a produzir e a ativar diversos fatores de coagulação, induzindo então a formação do coágulo, tá? O coágulo, ele vai estar sendo formado começa a partir dessa injúria celular, né, dessa lesão tecidual. Dentro do nosso organismo existe um termo que a gente vai chamar de hemostasia, que é o equilíbrio entre a parte do nosso sangue que está coagulando e tem uma outra parte do nosso sangue que está anticoagulando. A gente vai chamar isso de fibrinólise, tá certo? Então existe um equilíbrio aí que o nosso corpo, mesmo sem estar sofrendo nenhum tipo de lesão física mesmo, de ruptura de vaso, nosso corpo está sempre trabalhando para que toda essa homeostase de coagulação, que é a hemostasia, permaneça em equilíbrio, para que a gente não faça trombose e nem tenha processos hemorrágicos, tá? Então vamos aqui. Quando a gente tem uma lesão tecidual, automaticamente a gente vai chamar aqui como a lesão tecidual sendo onde tudo começa, né? É a partir daí que essa lesão tecidual que a gente vai chamar aí, que é o que a gente chama de fator tecidual, ele vai pegar o fator 7 e vai ativar o fator 7. Então, o fator 7 ele é ativado pelo fator tecidual. Até aí tudo bem, pessoal. A gente tem a via extrínseca e a via intrínseca da coagulação. Essa daqui, pessoal, é o modelo clássico da coagulação. Nós vamos trabalhar aqui no Gran Cursos uma aula só de hemostasia, onde nós vamos falar detalhadamente cada parte dessa cascata e a gente vai falar também quais são os exames associados a essa cascata, os fatores da coagulação, como funcionam esses mecanismos e o que pode cair na sua prova a respeito desse assunto, tá? Então a gente vai ter aí um capítulo, uma aula, um bloco só falando de hemostasia, para a gente estar trabalhando só isso. O que a gente precisa saber aqui quando se fala de anticoagulante, quando a gente faz coleta de sangue periférico? Então vem aqui. Eu tenho então o fator tissular, o fator tecidual, que vai ativar o meu fator 7. Paralelo a esse processo, a gente tem aqui, pessoal, o fator 12, que pela presença da pré-calicreína, a gente vai falar isso, né, quando a gente falar só sobre hemostasia, ele vai ativar o fator 12. Aí o fator 12, pessoal, ele vai ativar o fator 11 por meio da presença da trombina ativada. Só que a trombina ativada, ela já vai ser induzida a sua ativação, já que quando existe a lesão tecidual, tá certo? Ó, que é a presença da trombina. É quando ela transforma em protombina e trombina, por meio da presença do cálcio, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Para a aula de hoje, a gente tem que entender o seguinte, que eu tenho o cálcio, que ele está presente na ativação de diversos fatores, tá? Então, o cálcio está presente na ativação de fatores. Ativação de fatores. Quais são os fatores que ele vai estar ativando, pessoal? Ele vai estar ativando o fator 10,
ele vai estar ativando o fator, ele vai estar convertendo o fator 5, ele vai estar atuando em cima do fator 5 ativado, aqui ó, em cima do fator 5 ativado, ele vai estar ativando o fator 13, que é a estabilização da fibrina, tá? Ele vai estar trabalhando na trombina. O que é a trombina? A trombina é o fator 2 ativado, tá certo? E aqui no fator 10 que eu já havia dito. Então, o cálcio, ele está presente, então, pessoal, atuando diretamente no fator 10, no fator 5 ativado, no fator 13 e na trombina, que é o fator 2 ativado. Uma vez que eu tenho a presença do cálcio, eu estou favorecendo o processo de coagulação. Certo, professora? Tá. Estou entendendo, assim, que a presença do cálcio vai fazer com que eu induza, então, o processo de coagulação. Sim, você vai induzir o processo de coagulação. Precisa decorar isso daqui? Para essa aula de anticoagulante, não. A gente vai falar e trabalhar mais especificamente isso aqui na hemostasia. Para agora, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte, se eu tiro o cálcio daqui, se eu tenho uma substância que elimina o cálcio da minha cascata de coagulação aqui, eu vou ter processo de coagulação funcionando? Vem aqui comigo. Então, a presença do cálcio vai estar ativando diversos fatores, vai estar atuando em vários fatores já ativados para proporcionar a coagulação. Se eu tiro o cálcio, eu consigo coagular alguma coisa? Não. Então, ele não vai coagular. Tá certo? Então, alguns anticoagulantes, ou melhor, a maioria dos anticoagulantes vão agir como queladores do cálcio. Professor, o que é quelador do cálcio? É como se eu tivesse uma caixinha e colocasse dentro dessa caixinha meu cálcio. Tá certo? Então, é uma substância, né? No caso, um íon, que vai se ligar ali nesse cálcio e vai prender ele e não vai deixar ele solto, livre, para estar proporcionando e favorecendo o processo de coagulação. Por isso que na hora que a gente faz a coleta do sangue, imediatamente a gente tem que fazer o quê? Homogeneizar. Para quê? Para que a substância anticoagulante consiga quelar o cálcio. Quelando o cálcio, eu não consigo promover, então, o processo de coagulação. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho mais difícil. Outros anticoagulantes podem agir também de outra forma. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu posso também fazer o seguinte, como é o caso da nossa amiga heparina. A heparina é um anticoagulante. Opa. A heparina é o anticoagulante que não quela o cálcio. Não quela o cálcio. Tá certo? Vem aqui comigo. Aqui, pessoal, já fica a dica da tua prova. Então, quer dizer que a heparina é a única que não quela cálcio? É a única que não quela cálcio, beleza? Imagina se quela cálcio. Tem várias pessoas... Você vai dizer, professora, eu vou esquecer na hora da prova. Não, tem várias pessoas que fazem terapia com heparina. Imagina se aquela cálcio, a pessoa vai tirar o cálcio do corpo, vai ter uma série de outros problemas em vários outros lugares, né? Quantas bombas de troca iônica a gente não depende de cálcio, né? O próprio funcionamento cardíaco, cerebral, enfim, tá? Então, impossível aquela cálcio a nível sistêmico, beleza? Leva a óbito. Agora, in vitro, tranquilo, a gente quela o cálcio, tem ali ação anticoagulante. Aqui no caso, heparina é a única que não age quelando cálcio. Ah, professora, então ela vai agir onde nessa cascata aqui da coagulação? Ela vai agir promovendo a antitrombina. Que isso é o que, pessoal? É justamente a parte da fibrinólise, é o contrário da coagulação. A coagulação coagula. A fibrinólise faz o quê? Desfaz o coágulo. Tá certo? Então, aquela rede de fibrina, ele dilui ali, dissolve, abre aquela redinha
e se desfaz. Isso só acontece, eu vou pegar um parêntese aqui para não ter confusão depois. Isso só acontece quando o fator 13 não foi ativado, tá certo? Aí pode ser que o processo de formação de fibrina seja reversível. Uma vez que o fator 13 foi ativado, o processo de estabilização da fibrina é irreversível, beleza? Então vamos continuar aqui. Para a gente entender então, onde é, professora, que a antitrombina vai agir? A antitrombina vai agir aqui, ó. Vai agir aqui, beleza? Na ativação do fator 11, do fator 8, do fator 5 e do fator 2. Então, o que eu vou fazer? Se eu aumento ali a antitrombina, o que é a antitrombina? É contra a trombina. Tá? A presença da trombina favorece a coagulação. Por exemplo, sem a trombina a gente não consegue converter fibrinogênio em fibrina, tá certo? E aí é o primeiro passo para entender que a trombina também vai agir em vários outros fatores na cascata da sua via intrínseca, beleza? Mas a gente não pode deixar de esquecer o seguinte, pessoal, que se eu tenho uma substância, no caso, ou seja, um anticorpo contra uma proteína, contra a trombina, eu impedi a fibrina, eu estou fazendo o quê? Proporcionando também a anticoagulação, beleza? A fibrinólise, tá? Então aquele processo de anticoagulante também vai funcionar. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tubos? Vamos aqui comigo. Citrato de sódio. Pessoal, o citrato de sódio, ele é muito usado nos testes de coagulação, tá? Então, para analisar todos esses fatores aqui, nós sempre vamos utilizar plasma com citrato de sódio. É esse o anticoagulante de escolha. Ué, professora, por quê? Porque ele tem uma ação reversível do cálcio. Então, ele pegou aquele cálcio ali, quelou o cálcio, mas não é irreversível. Quando, na hora da minha reação, se eu jogo o cálcio ali no meio, ele consegue voltar e coagular normal, beleza? Então é importante a gente entender isso. Por que eu não posso usar citrato de sódio, se eu não posso usar outros anticoagulantes que não citrato de sódio nos testes da coagulação? É justamente por causa disso, beleza? Então vamos voltar aqui. E ele, pessoal, eu uso quando eu faço a coleta com citrato de sódio, eu vou ter a obtenção de sangue total, mas o uso dele, rotineiro, no laboratório de análises clínicas, é para obtenção de plasma para os testes de coagulação. Eu posso ter aqui para testes de plaquetas, para analisar plaquetas, eu posso obter, por meio dessa coleta, plasma pobre em plaquetas e plasma rico em plaquetas. Tá certo? Então, se cair lá na sua prova, qual é o anticoagulante necessário para obtenção de plasma rico em plaquetas? Pode confundir com EDTA, que é um muito comum usado aí no hemograma, tá? A gente vai falar o próximo, se eu não me engano, que a gente vai estar falando, tá? Mas assim, no caso, para fazer teste de coagulação, quando falar plasma rico em plaquetas e plasma pobre em plaquetas, a gente está falando de atividade plaquetária, de agregação plaquetária, tá? Então é um teste aí envolvido dentro da coagulação, tá? Então, se for um teste voltado para agregação plaquetária, citrato de sódio não é EDTA. Você pode se confundir, plasma rico em plaquetas, plasma pobre em plaquetas. Será que não é EDTA? Não, não é EDTA, é citrato de sódio, beleza? Vamos voltar aqui. A gente já sabe que ele é reversível, ou seja, na presença do cálcio, eu consigo voltar a coagular a minha amostra. Isso aqui, ó, pessoal, é extremamente importante. Qual é a proporção de sangue anticoagulante? 9:1, tá? 9:1, aí a gente vai ter a proporção sangue anticoagulante pro citrato de sódio. É um tubo que a gente não usa vidro, tá? É outro detalhe importante, a gente usa plástico. Por que plástico, professora? Porque o vidro induz o processo de coagulação. Ele faz com que os fatores sejam ativados. Então, o ideal é colocar
esse sangue, o nosso sangue que vai ser enviado para estudo de fatores de coagulação, num material que seja inerte a processo, que sejam inertes à indução da coagulação, tá certo? E aí, no caso, é o citrato de sódio. Beleza? Fechou ele? E ele, como é o nosso astro mais importante, mais delicado, mais chato, dentro da ordem da coleta de sangue, ele é o primeiro que você tem que coletar. Beleza? Então aí já não fica dúvida, o resto a gente vai, né, desce da ladeira. Vamos pro próximo. EDTA. Tem um nome super fácil. Etileno diamino tetracético. Super fácil, né? Tem nem como esquecer esse nome. Ele pode ser bi ou tripotássico, tá? Ele é usado para uso do plasma ou sangue total, tá? No caso de plasma, eu tenho que passar pelo processo de centrifugação, tá? E o sangue total é onde ele mais é usado. Pessoal, qual é o exame mais usado nesse tubinho aqui? Hemograma. Tá? Então, ele é muito usado para os testes de hematologia. Ele vai fazer hemograma completo, vai fazer reticulócitos. Ele também pode fazer imunohematologia passando por ABO, RH, mas existem vários protocolos, né? Também para esse tipo de material. O plasma pode ser usado para dosar alguns hormônios, dependendo do método. Existem alguns métodos quimiluminescentes que dosam ACTH, por exemplo, no plasma EDTA, tá certo? Então, dependendo do teste, dependendo do analito e do método que está sendo usado, eu também uso plasma EDTA, tá? Então, vou lá, centrifugo, pego o plasma e faço a dosagem. Depois eu posso usar para fazer um hemograma? Não, não pode. Você pode até usar para fazer o hemograma antes do processo de centrifugação. Mas uma vez que você fez a centrifugação, você não pode mais utilizar esse material para fazer hemograma completo, beleza? Então, vamos aqui. Quais são as características que podem vir aqui nesse tubo? Esse anticoagulante, ele pode vir em pó, então pode ter um pozinho aqui dentro. Pode ser jateado na parede do tubo, como tá aqui nessa foto, tá? Você vê aqui na parede do tubo que ele tá todo cheio de pintinha, tá jateado. Ou ele pode vir em forma líquida também, tá certo? O que é importante sempre é fazer a homogeneização correta, tá? E lá no bloco de coleta de sangue venoso, a gente falou sobre a questão do vácuo, né? Que eu tenho que obedecer ali, esperar todo o sangue ser preenchido antes de eu retirar o tubo, para respeitar sempre, pessoal, a proporção sangue anticoagulante, beleza? Pra gente não ter problema lá na nossa análise, beleza? Problema pré-analítico. Vamos continuar aqui. Heparina, pessoal, a heparina, né? Ela é... vamos voltar aqui nos detalhes das cores das tampas, tá? Então, citrato, a tampa é azul, EDTA, a tampa é roxa, heparina, a tampa é verde, tá? A gente pode usar a heparina para obter plasma, ou seja, passa por um processo de centrifugação, ou sangue total. A gente pode usar para diversos exames aqui, o sangue heparinizado. O sangue heparinizado a gente pode usar na gasometria para dosar os gases, tá certo? A gente pode usar lá na genética para fazer cariótipo, a gente pode fazer cultura de células, tá? Vários exames da bioquímica. No caso da bioquímica, a gente faz a centrifugação e usa o plasma, beleza? Vamos voltar aqui. Então, e quais são, comercialmente falando, quais são as disponibilidades da heparina? Galera, isso aqui cai em concurso, tá? Isso aqui não tem jeito, tem que saber para a vida e para o concurso. A gente tem, então, no comércio, heparina lítica e heparina sódica. Professora, qual é a diferença das duas? Teoricamente, no que diz respeito ao processo de anticoagulação, nenhuma. Mas no que diz respeito à análise, toda a diferença. Você não vai pegar, por exemplo, uma amostra, coletar com heparina sódica e dosar sódio. Então, o meu sódio vai estar o quê? Lá em cima. Não posso. Assim como eu não posso, por exemplo, pegar uma heparina lítica e dosar lítio. Vai estar lá em cima. Beleza? Como, na maioria das vezes, dentro do laboratório de análises clínicas, rotineiramente, a gente usa muito sangue heparinizado para fazer gasometria. E essas gasometrias geralmente vêm junto aí o combo eletrólito, sódio, potássio, cloro. O que acontece? Usualmente, a gente acaba pegando
usando a heparina lítica, beleza? Para que a gente não tenha interferência nos eletrólitos, baseado aí na heparina sódica, tá? Então a gente sempre vai usar a lítica. Vamos voltar aqui. Qual é a ação dela? Ela acelera a ação da antitrombina 3, neutralizando a trombina. Ah, professora, então quer dizer que se cair na prova do meu concurso lá, qual é a única que não quer cálcio? Eu já sei que é a heparina, já sei que também é a tampa verde, tá bom? Isso aí. Importante dizer que ela não afeta os níveis do íon cálcio, ou seja, eu posso dosar cálcio tanto na heparina lítica quanto a sódica. Ela não vai quelar cálcio. O cálcio iônico vai continuar livre, sem estar ligado com ninguém. Então eu posso pegar o plasma e dosar o cálcio numa boa, beleza? Vamos voltar aqui. É importante a gente saber que em alguns imunoensaios ela pode interferir, tá? Então a gente tem que estar atento. E onde é que eu vejo isso, pessoal? A galera, só nas bulas aí dos ensaios que a gente tem e alguma coisa que já seja preconizado pela sociedade brasileira ou pela Anvisa, que a gente já sabe em literatura que existem interferências em determinados analitos com o uso de plasma heparinizado, tá bom? Vamos continuar aqui então. Tá rápido, né? Mas vamos lá. Fluoreto de sódio. Tampa cinza, galera. Tampa cinza. Ele é usado para obtenção de plasma. A gente não vai coletar no fluoreto para ter soro total não, tá, pessoal? Perdão, soro total, falei besteira. Sangue total. A gente não usa esse tubo para sangue total, apenas para obtenção de plasma. Qual é a ação dele importante para a gente quando colhe no fluoreto de sódio? É um agente antiglicolítico, ou seja, ele vai preservar a glicose. E nesse caso, pode preservar por até 3 dias. Galera, dependendo das orientações do fabricante, tá? Tem fabricante que não orienta até 3 dias. Tem fabricante que vai orientar com uma estabilidade um pouco menor, beleza? Mas alguns falam que até 3 dias segura aí a glicose. Então, o fluoreto de sódio ele vai ser muito usado, então, para fazer dosagem de glicose, tá? Então, por exemplo, eu tenho um lugar onde eu não tenho uma centrífuga disponível, então, né, a gente vai lá, colhe, e aquela interferente que seria o consumo da glicose pelas células, pelo metabolismo celular, não vai acontecer, tá? Então, esse anticoagulante vai agir justamente nisso daí. Outra coisa que a gente usa muito é para dosar lactato, porque ela não interfere, então, no lactato, esse anticoagulante. Agora, é extremamente importante saber o seguinte, pessoal, o fluoreto é um anticoagulante fraco. Então, ele não age de uma maneira muito estável à sua ação anticoagulante. Então, ele sempre vai ser associado com o EDTA para quelar o cálcio, tá? Então, a gente sempre vai ver aí fluoreto mais EDTA, tá? Ou fluoreto mais oxalato. Mas aí vocês vão ver lá na provinha de vocês, se cair, que fluoreto é melhor anticoagulante para quelar cálcio. A gente já sabe, então, que não é. Tá? Então, o fluoreto, ele é um anticoagulante fraco, ele é muito usado para dosagem de glicose e lactato, obtenção de plasma, tubo tampa cinza, beleza? Então, isso aí ficam as dicas aqui dos anticoagulantes. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos tubos sem anticoagulante, tá, pessoal? Esse aqui é o tubo com ativador de coágulo com gel. O que é isso, pessoal? O ativador de coágulo, ele induz, então, o processo de coagulação. Então, olha só. Tá lá, o paciente colhe, né, o sangue no tubinho, e até aquele sangue coagular completamente, a gente tem que esperar entre 15 a 30 minutos na bancada para completar todo o processo da coagulação. Para que na hora da centrifugação eu não tenha interferentes pré-analíticos, como, por exemplo, formação de fibrina, tá? Dentro daquela formação daquele coágulo. Beleza, para que ela seja completamente retraída e estabilizada. Quando a gente faz a coleta com um tubo com ativador de coágulo, o sangue que entra aqui dentro, aqui na parede do tubo, eu já tenho substâncias que vão induzir a
que vão acelerar o processo de coagulação. Então, o que levaria de 15 a 30 minutos passa a ter, então, 5 minutos. Olha que bacana. Então, eu acelerei aí o processo de coagulação, tá? O gel vai separar a parte líquida da parte celular de maneira irreversível, tá? E como é que isso, pessoal, acontece? Na hora de descer, vou mostrar aqui nessa foto, ó. Você faz a coleta, tá certo? Espera coagular. Se eu não tenho o gel e faço a centrifugação, é isso aqui que eu vou obter, tá? Quando eu faço a centrifugação e tenho a presença do gel, as células que estavam aqui migram aqui para baixo, o gel, por uma questão de densidade, fica entre a parte líquida, que no caso aqui é o soro, das células. Beleza? Quais são os ganhos que a gente tem aí com a presença do gel? A gente tem uma qualidade de amostra muito melhor. Aqui eu tenho uma hemólise, aqui eu não tenho, tá certo? Aqui eu tenho contato direto com as células, o soro direto com as células, aqui eu não tenho, aqui eu separo. Aqui eu tenho atividade de metabolismo celular, aqui eu não tenho, beleza? Então, é usado na sorologia, na bioquímica e nos hormônios, é para obtenção de soro. Existem diversos materiais de gel, tá? Como eu falei, uma das vantagens aumenta esse volume, fazendo com que a gente faça mais exames, porque eu tenho mais material, então eu consigo fazer mais analitos, tá? Extremamente importante, galera, alguns géis podem absorver certas quantidades de analito, como fármacos, antígenos, anticorpos, e isso pode levar a resultados falsamente diminuídos, tá, pessoal? Então tem que ficar cuidado com isso. Então, se eu porventura, e isso tudo a gente vai saber o quê? O próprio fabricante do método, né? A gente tem que saber também, baseado na literatura, quando a gente faz dosagens de drogas e alguns outros metabólitos ou hormônios, enfim, vários desses analitos, a gente tem que saber quais são os que podem interferir com gel ou não, tá? Agora eu faço uma pergunta com você, galera. Tubo sem gel. O tubo sem gel tem ou não tem aditivo? O tubo sem gel, ele vai ter aí aditivo na sua parede, tá? Nesse caso aqui, ele é siliconado. Existem alguns tubos que são da tampa vermelhinha aqui e eu tenho um ativador de coágulo na parede. Posso ter silicone e posso ter o ativador de coágulo. Só não tenho gel, tá? Mas eu tenho também e eles vão ter aí a tampinha vermelha. Outro tubo que eu tenho são os tubos que são completamente sem aditivos. A tampa deles é branca. Usado para obter o soro, né? Se eu não tenho anticoagulante, eu vou ter soro. Se eu tenho anticoagulante, eu vou ter plasma, beleza? Eu não posso esquecer isso, gente, isso é basicão, tá bom? Pode esquecer disso não. Vamos voltar aqui. É muito usado para dosar metais, porque eu não vou ter, pessoal, qualquer tipo de interferente. Tem aqui no rótulo, não tem aditivos. Medicamentos, né? Porque esses aditivos que vêm aqui no tubo, como por exemplo ativador de coágulo, pode interferir e interagir nessas análises. E a gente não quer isso, tá? Aí vem aqui o House perguntando pra gente qual é a ordem dos tubos durante a coleta. Pessoal, a ordem é essa, tá? Primeiro tubinho azul, que é o de citrato. Depois a gente vai colher o soro, tá? Aqui, a ordem dos fatores não altera o resultado. Pode ser o vermelhinho na frente, pode ser o amarelinho depois, tá? A gente não altera, não tem problema alterar essa ordem aqui. O importante é que você, na sequência, venha a coleta de soro. Então, aqui para os exames de coagulação. Aqui, soro. Depois, galerinha, heparina. Depois, EDTA. E depois, fluoreto. Por último, é o fluoreto. Por último, a coisa fica preta, tá? Não é preta, é cinza, tá? Porque preta também é um anticoagulante. Não tá aqui nessa aula de hoje, porque praticamente a gente não usa mais na análises clínicas, que seria para análise de VHS. É citrato de sódio na proporção de 4:1, tá? Mas a gente não colocou aqui nessa aula porque a gente não tem realmente no nosso dia a dia mais essa prática clínica. Mas e aí, professora, se eu tiver hemocultura? Galera, se tiver hemocultura, a regra é clara. A hemocultura sempre em primeiro. Então, a gente faz a coleta primeiro da hemocultura e depois, galerinha,
respeitar a mesma ordem. Citrato, soro, heparina, EDTA e fluoreto. E correr pro abraço. Beleza? Galera, vamos resolver uma questão aqui só para fechar então o bloco? Vamos aqui então. 2014, IADES, prova para biomédico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com relação à coleta de amostras de sangue venoso, é correto afirmar que um dos anticoagulantes mais utilizados, em função à sua alta solubilidade, é o cloreto de sódio. Gente, isso aqui é sal que a gente usa na cozinha, né? Água oxigenada, não, isso aqui é para pintar o cabelo. Cloreto de cálcio, não, também não, né? Pelo amor de Deus. Cloreto, como é que é? Ácido clorídrico, piorou, né? Qual que sobrou? É DTA. Essa foi super fácil. Vamos para a próxima. 2013, IALP, auxiliar de laboratório. Vamos lá, aqui. Na coleta de sangue para sorologia, devem-se utilizar preferencialmente tubos com EDTA. Não, né, galera? Com EDTA a gente não vai mexer com sorologia. Gel inerte, beleza. Até aí tudo bem, né? Citrato, não. Citrato é para exames de coagulação. Aqui hemograma, coagulação. Fluoreto de sódio, também não, que é para dosar glicose e lactato. E heparina também não. Então, para sorologia, gel inerte. A gente vai falar em gel inerte porque a gente não quer que esse gel interfira nas nossas análises. Beleza? Outra. Anticoagulante que não é quelante, galera. Isso aqui a gente nem precisa mais falar. Quando a gente fala que não é quelante, a gente já está falando que não quela quem? O cálcio, que é o único íon aí que trabalha no processo de coagulação. EDTA, quela cálcio. Citrato de sódio, quela cálcio. A heparina faz o quê, pessoal? Ativa, aumenta a ação da antitrombina. Certo? Fluoreto? Também não. Questão correta, letra B. Galera, vamos lá, essa vaga é sua e o Gran Curso está aqui com você, juntinho, para passar aí na sua prova. Professora Ana Carolina falando um pouquinho de análises clínicas com você. Beijão, tchau, tchau. Qualquer dúvida, escreve aí no fórum que eu respondo. Beijão!